Bom dia pessoal, meu nome é Alexandre, professor de História, dando continuidade às nossas aulas de Brasil República, como prometido, falar sobre as revoltas do governo Marechal Hermes da Fonseca, e vamos falar sobre uma revolta que teve em 1910, que tem cunho social e tem cunho de racismo. Em pleno século XX, marinheiros da nossa gloriosa marinha são ainda açoitados por chibatadas como forma de castigo nos nossos navios. Como isso vai se dar? Em pleno século XX, a escravidão acabou e os nossos marinheiros dentro dos navios da marinha continuam tomando chibatada. Ué, tem alguma coisa de errado. Então vamos para o contexto. O principal líder dessa revolta da chibata é o marujo João Cândido, chamado por alguns historiadores de Almirante João Cândido. Ele não foi almirante, né? Quem eram as principais linhas de frente da marinha, como os almirantes, contra-almirantes, era o pessoal da elite, eram os filhos da elite que tomavam essa parte do patamar da marinha do Brasil nessa época. Então, esses filhos de fazendeiros que eram colocados na marinha, eles tinham os negros, os marujos, como escravos, assim como os pais deles tratavam os escravos na fazenda, eles tratavam os marinheiros nos navios. Só que já estamos no século XX, a abolição da escravatura já foi dada pela princesa Isabel. Então, como fazer isso? Os marinheiros se revoltaram contra isso, né? Os marinheiros se revoltaram porque não dava mais aceitar esse tipo de ações, de situação. Então, vamos colocar algumas reivindicações. Os marinheiros tomaram as embarcações, eram embarcações que tinham nome de Estado, que nós tínhamos comprados no governo anterior do Afonso Pena, da Marinha Inglesa, e nós fomos chamados pelas próprias técnicas da Marinha Inglesa a levar os nossos oficiais, nossos almirantes e os nossos marinheiros para ter um curso técnico profissional, para você saber manusear aquele tipo de tecnologia dos navios. Eram 4 navios, eram navios Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Deodoro. Então 4 fragatas foram compradas pelo governo brasileiro. E os marujos também tiveram contato com os marinheiros ingleses, que contavam como era a vida de marinha lá na Inglaterra e a diferença tremenda que nós tínhamos em relação a ele. Então os marinheiros tiveram contato através desse curso que foi dado lá na Inglaterra e pegaram esse gostinho de uma marinha organizada, com a marinha sem castigos, com a marinha que deu uma condição de trabalho melhor para os nossos marinheiros. Então foi essas reivindicações que eles fizeram com o governo Hermes da Fonseca. Poxa, nós queremos o fim do castigo físico, que é o fim das chibatas, nós queremos melhores condições de trabalho, nós queremos o melhor salário, nós queremos que nós tivéssemos uma anistia, porque depois da revolta o governo Marechal Hermes da Fonseca, como militar, ia perseguir eles, e foram dadas essas reivindicações pelos marinheiros perante ao governo Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca sem manuseio e pessoas suficiente para tentar se organizar para conter essa revolta, porque estavam em poder dos 4 grandes navios mercantes que compramos da Marinha Inglesa. Ele aceitou em primeira mão essas reivindicações dos marinheiros. Só aí foi comemorado, os marujos comemoravam. E quando eles ancoravam nas terras da Baía de Guanabara, eis que estourou uma nova revolta. Aí sim, do 5º Distrito Naval, que fica ali na Praça Mauá, no Rio de Janeiro,
que foram dos fuzileiros navais, também querendo os melhores saldos e melhores condições de trabalho. Aí foi o estopim para que o governo pudesse tomar a rédea, já que eles já estavam, os revoltos da Revolta da Marinha já estavam em terra. A perseguição dos revoltosos começou a prendê-los, começou a expulsar alguns. Os principais líderes, como o João Cândido, foram presos na Ilha das Cobras, né? Outros foram torturados, outros até fuzilados e mortos, né? E essa revolta tomou proporção internacional, porque a mídia, os jornais, a imprensa da época colocou isso lá fora. Imagine a proporção de evento que as pessoas lá fora, principalmente os ingleses e a Europa, tiveram essa notícia de que aqui ainda havia açoites, como na época da escravidão, e que o nosso governo tratava os nossos marinheiros de forma totalmente inadequada, fora do padrão internacional. Isso foi uma vergonha para o governo Hermes da Fonseca. Descumpriu todos os compromissos que eles tinham com os marinheiros, como falei para vocês. Alguns foram mortos, alguns foram levados para trabalhar naquela ferrovia Madeira Marmoré, lá no Acre, e foram mortos lá, ou por morte natural de pestes e vírus, ou até de fuzilamento. E o João Cândido foi um dos sobreviventes, né? Ele continuou a tocar sua vida depois da outra retomada do governo Venceslau Braz, que ele foi anistiado, ele foi solto. O João Cândido continuou a vida dele vendendo peixes ali na Praça 15, levou a vida de esquecimento. A história, a própria historiografia, a própria história colocou a personalidade do João Cândido no esquecimento. Ele morre em 1969, pobre, né, numa pensão que ele vivia, que o governador na época do Rio Grande do Sul, que ele era gaúcho, o governo Leonel Brizola deu para ele se manter, pelo menos para se sustentar, e a venda de peixe que ele conseguia angariar ali na Praça 15. E mais uma revolta que eu coloco para vocês, que se cair no Enem, ela tem caráter social, porque foram marujos pobres, negros, que todos os marujos da nossa marinha eram negros e pobres. Quer dizer, ele tem cunho social, de classe pobre, e tem um cunho racista, porque todos os marinheiros eram negros ou caboclos. E se cair na prova do Enem, vocês têm a obrigação de acertar. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, muita luz e muita paz para vocês. Estudem, meninas, meninos.